Graça e paz, o tema hoje é fé. Como a fé pode ajudar você na sua recuperação, na sua restauração? Como a fé pode te ajudar nesse tempo de pandemia? Eu quero falar de fé hoje como a sua capacidade de substancializar a realidade divina na sua realidade. Deus é real, Deus existe e Deus é capaz de transformar a sua vida. Então, daqui a pouquinho, fé. Deus te abençoe. A restauração da alma parte da admissão da impotência diante de seus próprios vícios e comportamentos. Buscar ajuda é um passo de força e um caminho para a liberdade. Acreditar que um poder superior pode nos restituir não é sanidade, é fé. E a fé é o princípio da libertação. Take my love, my sons, my daughters. Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Celebrando a Recuperação da Igreja Batista Aula Rio. O tema hoje é fé. Como a fé pode nos ajudar na nossa recuperação, na nossa restauração, na transformação de vida, da mudança de paradigmas. E eu quero falar um pouquinho de uma experiência que eu vivi sobre a questão do currículo da fé na recuperação. Quando fui fazer um curso na área de dependência química, de conselheiro na área de dependência química, em 1999, havia no curso uma disciplina chamada religião, espiritualidade. Então, nós fazíamos o curso com as outras disciplinas e um dia que vinha um pastor falar a respeito dessa disciplina, falar a respeito da importância da espiritualidade na recuperação na área de dependência química. E era fantástico as descobertas. Entretanto, em 2018, eu tinha um projeto social e eu queria trabalhar na área de dependência química naquela região. Então eu liguei para o administrador do curso, que eu tinha feito em 1999, e perguntei se eu podia me atualizar. E ele disse, perfeitamente, você pode vir. E eu fui e comecei a assistir as aulas para poder, além de me atualizar, ter contato com as pessoas que estavam vivendo em centros de recuperação, tratando dependentes químicos, para poder trocar com eles informações. E aí eu tive uma descoberta. À medida que eu fazia o curso, eu fiquei com a minha apostila antiga, que era a mesma apostila, com uma pequena diferença. A disciplina espiritualidade havia sido retirada do programa. Perguntei para o administrador por que foi retirada a disciplina de espiritualidade e religião. Ele disse que simplesmente não fazia mais parte do programa. Eu fiquei sem entender muito sobre isso, porque a experiência que eu tenho é de que a espiritualidade na recuperação de pessoas tem ajudado bastante. Por exemplo, o AA, os Alcoólicos Anônimos, eles dentro do seu programa existe a questão da espiritualidade, não é da religião, da espiritualidade. Tanto é que no passo 12 há um despertamento espiritual. E o que antecede ao passo 12, aos outros passos, você vai falar sobre poder superior, sobre entrega da sua vontade e vida ao poder superior. Então eles falam a respeito de um poder superior. Isso ajuda na recuperação, embora o AA não tenha finalidade religiosa. Então, diante disso, eu fico percebendo o quanto a fé é importante no dia a dia, seja para as áreas da vida, da dificuldade, da adversidade, das circunstâncias, enfim, para tudo a fé é importante. E a fé cristã é extremamente importante. Como é que eu vejo a fé cristã? Como é que eu posso compartilhar a fé cristã? Como é que eu vejo a fé cristã? Bom, primeira coisa, eu percebo biblicamente ela. Eu olho para a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, e leio o que o autor coloca para nós aqui. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu quero primeiro falar sobre a parte B, a prova das coisas que se não veem. Olha que interessante. O que é fé? Para eu entender o que é fé, eu preciso perceber que a fé é um sentido sobrenatural. Mais do que isso, eu preciso perceber a diferença entre substância e substancialização. Então, o que é substância se não algo concreto, um objeto? O que é substancializar se não a faculdade que eu tenho de tornar aquela substância real para mim? Bom,
o que significa então substancializar, tornar real uma substância. Bom, e como eu torno real uma substância? Bom, no mundo natural eu torno real a substância a partir dos meus sentidos naturais. São os meus sentidos naturais que vão tornar real, vão transferir para as minhas percepções internas, ou minha percepção interna, objetos e coisas. Bom, importante isso. Então, é através dos sentidos naturais que eu tenho a capacidade de substancializar fatos, tornando esses fatos, ou essas coisas, esses objetos reais. Bom, como é um exemplo que eu posso tirar dos sentidos naturais? Por exemplo, a visão e a audição. Bom, por meio da visão e da audição, eu torno reais, por exemplo, o som e as cores. Através da visão, do sentido da visão, eu aprecio as cores. Eu consigo apreciar as cores, eu consigo dar significado às cores. E através da audição, eu consigo perceber, eu consigo ouvir o som e apreciar o som ou não apreciar o som. Interessante isso. Interessante também é que as cores, elas continuam sendo cores mesmo que eu me tornasse um cego. Se eu não conseguisse enxergar as cores, ainda assim as cores seriam reais, embora elas não fossem reais para mim e eu não pudesse apreciá-las. Assim funciona com a música, com o som. Eu tenho audição, então eu consigo apreciá-lo. Se eu não tivesse a audição, se eu fosse surdo, ainda assim a música, o som seriam naturais ou seriam reais, porém eles não seriam percebidos por mim, porque eu não poderia apreciar o som. Ainda que eu fosse cego, ainda que eu fosse surdo, tanto as cores quanto a música seriam reais, embora não fosse uma realidade no meu cotidiano. Pois bem, a partir dessa ideia de a fé como sentido sobrenatural, dessa comparação com os sentidos naturais, eu percebo que a fé tem esse poder como como sentido sobrenatural. A fé tem esse poder de tornar real na minha vida os fatos divinos, as promessas divinas, os propósitos de Deus. É a fé que é o sentido sobrenatural que faz com que eu tenha a capacidade de trazer para a minha realidade os fatos divinos, as promessas de Deus, como os propósitos de Deus para a minha vida. Interessante também a gente perceber que a realidade divina só se torna realidade divina a partir do momento em que eu tenho a fé. Então, a fé é essa minha capacidade de substancializar a realidade divina. Bom, agora é interessante também você perceber que a fé cristã, ela não pode ser comparada com o pensamento positivo. Por quê? Porque o pensamento positivo, não raro, ele é individualista. A fé cristã, ela é comunitária. Não raro, o pensamento positivo, ele é egoísta. E a fé cristã, ela é generosa. A fé cristã, ela torna real para você uma promessa divina para que ela possa ser compartilhada. O pensamento positivo, ele não tem a ideia do compartilhamento. Ele tem uma finalidade, satisfazer a um único ser. A fé cristã, ela é recebida para ser compartilhada. A fé cristã, ela é generosa porque ela é compartilhada para que as vidas ouvidas ao redor
sejam beneficiados. Ou seja, a fé cristã, ela é generosa porque aquele que tem fé cristã quer melhorar a qualidade de vida das pessoas ao seu redor. Seja a qualidade de vida emocional, seja a qualidade de vida material, seja a qualidade de vida espiritual. A fé cristã, ela é generosa exatamente por essa razão. Por isso que ela é diferente do pensamento positivo. No pensamento positivo, você não vai melhorar. No pensamento positivo, você pensa em melhorar em detrimento da piora do outro. Você não está preocupado se aquilo que você vai receber vai piorar a vida do outro. É mais ou menos assim. Se na minha lavoura eu preciso de chuva e na lavoura do vizinho ele precisa de sol, não importa. Eu quero e vou pensar positivamente que vai chover na minha lavoura. Embora a chuva também na lavoura do próximo vai acabar com a produção dele, com a colheita dele. Na fé cristã, eu quero que chova na minha lavoura, mas também eu não quero que prejudique a lavoura do outro. Eu não posso ter abundância em detrimento da escassez do próximo. A fé cristã é diferente. A fé cristã, eu quero me recuperar, me restaurar. Eu quero me recuperar, restaurar a minha vida para melhorar a qualidade de vida das pessoas que me cercam. Bom, a fé cristã, ela é livre. O pensamento positivo não raro estimula a cobiça. A fé cristã é livre porque aquele que tem fé cristã, uma vez possuindo, ele não é possuído por aquilo que possui. A fé cristã, aquele que deseja possuir, não é possuído pelo desejo de possuir. No pensamento positivo, não raras pessoas ou são possuídas por aquilo que possuem, ou são possuídas pelo desejo de possuir. Então, a fé cristã é completamente diferente do pensamento positivo. A fé cristã é um sentido sobrenatural que torna real a realidade divina na vida daquele que usa a fé cristã, a fé em Jesus, a fé em Deus. Agora, interessante também é a parte parte A, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Imagine você todos os dias esperando o pior da sua vida. Imagine se você é um compulsivo, ou um dependente químico, ou um adúltero. Imagine o tempo todo você pensar em adultério, o tempo todo você pensar em comprar algo, ou gastar mais, ou usar uma droga. Eu gosto de uma expressão que diz: aquilo que ganha sua atenção ganha você. É uma das maiores verdades que eu ouvi nos últimos tempos. Se você se concentra em algo por muito tempo, é porque você espera que aquilo aconteça. Imagine você esperar todos os dias coisas ruins, esperar sempre o pior, mas ainda desejar que aconteça algo de bom. Não vai acontecer, porque a sua expectativa sempre é do pior. Então, quando a Bíblia diz aqui que é o fim fundamento das coisas que se esperam, a gente entende que a fé é a essência do que se espera. Nossas expectativas vão definir os limites para a nossa vida. As nossas expectativas vão definir se a realidade divina entra na nossa vida ou não entra. O nosso nível de expectativa é que a razão pelo qual Deus nos encontra. Ou seja, Deus nos encontra no nosso nível de expectativa. É lá. Aquilo que eu espero de Deus há de acontecer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a essência do que se espera. Então, que você tenha essa grande expectativa que Deus é capaz de transformar uma vida, é capaz de santificar uma pessoa, é capaz de mudar os seus hábitos, é capaz de parar com a sua compulsão, é capaz de te livrar da dependência química, é capaz de gerar dentro de você uma santidade, é capaz de fazer você olhar para as coisas que acontecem com uma expectativa positiva, com uma expectativa confiante. Ele é capaz de transformar a sua vida. Se você espera
que ele transforme a sua vida, se você espera que ele mude a sua vida, se você espera que ele derrame sobre você a expectativa confiante, ele vai derramar a expectativa confiante. Se você espera que ele te dê paciência, ele vai te dar paciência. Se você espera que ele te dê mansidão, com certeza, ele dará a você mansidão. Ou seja, você pela fé tem o poder de substancializar a realidade divina, uma promessa divina, os propósitos de Deus. Então que você seja muito abençoado por Deus, que você tenha isso em mente, que você pense dessa forma, que você use esse sentido sobrenatural chamado fé para tornar real na sua vida aquilo que Deus prometeu em sua palavra, se tornar real em sua vida a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E terça-feira que vem, um outro tema, domingo, pastor Tiago, o nosso culto às 11 horas da manhã, Igreja Batista Ola Rio. Daqui a pouquinho, se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoio, ali a gente presta conta da nossa vida, da semana como foi, a gente se abre, a gente diz como está o nosso coração, sem julgamento, pelo contrário, com aqueles ali compartilhando, sentindo a sua dor, também se alegrando com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Jesus, o Messias. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus não lhe dá mais do que você pode carregar. Deus nos concede a cada dia uma página de vida. Não se preocupe, não tenha pressa. Em meio às tempestades, confie em Deus. Mesmo enfrentando muitas batalhas, Deus sabe quem colocar na sua vida. Existem vazios que só Deus preenche. As nossas fraquezas nos ensinam. Acertamos, erramos e aprendemos. Sempre agradeça a Deus pela vida. Deus tem um plano para nós. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam. Reze por aqueles que te maltratam. Tenha fé sempre. Ame o próximo como a ti mesmo. Tudo é possível àquele que crê. Deus sabe o que é bom para você. Não tenhas medo. Lucas 12.